No programa de hoje, nós vamos revisar o que nós aprendemos na semana passada e começar o estudo da parte profética do livro de Daniel. Nós também vamos analisar a visão que Daniel teve com os 4 animais e como esta visão se relaciona com a visão, com o sonho de Nabucodonosor no capítulo 2. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Como é que você passou o final de semana? Tudo na paz? Foi um final de semana conforme o planejado? Deu para dar aquela descansadinha, aquele passeio com a família, aquela curtida com as crianças, colocando as coisas em ordem para a semana. Criançada está de férias, né? Aí a casa fica mais animada, hein? Fica mais animada, então aproveite esses momentos. Este é o programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. No programa Escola Bíblica a gente estuda os guias que a Novo Tempo prepara para que a gente entenda mais da Palavra de Deus. Privilégio poder estar com você e poder estudar a Bíblia. Olha, quero te motivar. Se você ainda não é um aluno da Escola Bíblica, a ser um aluno, manda mensagem para a gente, peça aí através do nosso WhatsApp o seu guia de estudos, é o 12982444449, 12982444449. Você também pode acessar o nosso site novotempo.com/escola bíblica ou você pode ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21. Vamos juntos? Seja um aluno da Escola Bíblica. Já pediu seu guia? Ainda não? Então é agora. Peça o seu guia de estudos. Chegamos à lição número 8. Deixa eu te mostrar aqui. Aqui, ó. A lição 8 e a lição 9, nós vamos estudá-la baseando-a no capítulo 7 do livro de Daniel. A partir de agora a gente vai estudar, como eu falei aí na introdução, na escalada, né? Nós vamos estudar a parte profética do livro. Então, hoje a gente começa, essa semana a gente analisa o significado, o contexto todo. Na semana que vem, e você já vai entender isso, hoje mesmo eu vou dar uma parte introdutória, por que a gente vai dedicar uma lição para estudar durante a semana, porque a gente vai estudar aquilo que a profecia do capítulo 7 traz diferente do sonho do capítulo 2, que a gente vai comparar, tá bom? Então vamos com tranquilidade, vai ser bênção. Você vai ver que, mais uma vez, a gente recapitula a história, a gente acrescenta informações e a gente entende o cuidado que Deus tem, como Ele está no controle de todas as coisas. Vamos orar para irmos entendendo o tema já dessa semana. Vamos orar? Pai, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Nos dê compreensão, nos dê entendimento, percepção clara e que a profecia, que estudar a profecia, entender a profecia, é ter a certeza de que o Senhor está cuidando. Por isso, nós nos entregamos a Ti neste momento, para que o Espírito Santo guie o nosso pensamento, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a Bíblia no capítulo 7 do livro de Daniel, mas antes a gente teve uma semana passada, se você não assistiu os programas da semana passada, busca lá no YouTube, é o youtube.com/escola bíblica NT, deixa eu tomar uma aguinha aqui, youtube.com/escola bíblica NT.
procura os nossos programas porque foram reflexões muito interessantes do capítulo 6, onde a gente viu Daniel mostrando sua fidelidade, sendo lançado na cova dos leões, grandes lições para a nossa vida. Então, vamos na sequência aqui, a gente vai estudar os 4 animais estranhos, a gente já vai entender isso, que estão no capítulo 7, e essa é a lição 8, tá? Mas só para recordar o que a gente estudou na semana passada, na lição número 7, na cova dos leões com Daniel. O rei Dario deseja estabelecer o seu reino. No capítulo 3, o rei constitui, levanta uma base para mostrar a sua autoridade, e a gente vê isso também no capítulo 6. Então, lá foi Nabucodonosor, e no 6 agora a gente vê Dario, eles que haviam tomado o reino da Babilônia, o Império Medo-Persa. Daniel é perseguido pelos seus colegas da administração, aqueles que estão do lado dele, os 120 sátrapas, os governadores e os presidentes. Daniel estava entre os 3 presidentes. Eles não acham nada que comprometesse a postura de Daniel. Sequência, os sátrapas influenciam o rei a assinar um decreto para que todo aquele que adorasse um outro, a não o rei fosse lançado, e não o rei fosse lançado na cova dos leões. O rei tenta libertar Daniel, mas os amigos pressionam para que ele seja condenado. Esse é um overview do que a gente estudou, e a gente já vai para as aplicações. Daniel é lançado na cova dos leões, o rei passou a noite em jejum, Deus envia um anjo para cuidar de Daniel. O que nós aprendemos? A gente podia acrescentar, por exemplo, que os inimigos, eles são destruídos pelo próprio rei, aqueles que iludiram o rei a fazer o decreto, essa fez parte da história, e poderia acrescentar 2 itens mais, que também o rei faz um decreto para que todos reconheçam o Deus de Daniel como Deus verdadeiro. Todos deveriam temer e tremer diante daquele que é o Deus verdadeiro. Esta é, resumidamente, a história. E o que a gente aprendeu? Algumas lições aqui, tá? Todo radicalismo e preconceito religioso leva à violência. A gente viu a questão da xenofobia, a questão do antissemitismo, e qualquer tipo de radicalismo leva a esta violência. Essa é uma advertência contra, está aqui, ó, né? O antissemitismo e a xenofobia. A prática da adoração fazia parte da vida de Daniel. A gente analisou essa oração. A oração de Daniel tem como base ações de graça e súplica, a mão que se abre e o clamor de alguém que pede. Daniel orava em um lugar melhor, em um momento e na direção. Ele tinha no alto, na janela aberta para Jerusalém, 3 vezes ao dia ele buscava a Deus. E essa era a sua prática. O conteúdo da oração muda com o decreto de morte, mas a constância da oração é a mesma. Deus é o Deus da vida, o Deus da salvação e é o Deus que cria. O Deus que dá a vida, que salva e que cria. A gente analisou isso no próprio reconhecimento que o rei tem, e Daniel também, né? Quando diz, ó rei vive eternamente, ou seja, Deus te dá vida. Um dia Deus libertará definitivamente aqueles que o reconhecem. Foram algumas lições que nós analisamos na semana passada. Agora nós vamos entrar no capítulo 7. E no capítulo 7 nós vamos entrar na parte profética. E ao entrarmos na parte profética, é importante, eu coloquei aqui uma que a gente chama de tabelinha, né, de conversão profética. Tá? Você pode encontrar também no site www.adventistas.org, a gente tem lá porque a gente gosta de analisar a parte profética, então você tem lá, tá bom? Mas se você quiser tirar uma fotinho aí, vamos colocar em tela inteira? Se você quiser tirar uma fotinho, tá? Aí, ó, para você tem, de um lado, numa coluna, você tem a linguagem profética,
e aqui no meio você tem o significado, né? Porque do lado de cá você tem o texto bíblico que faz referência. Então, animal é um rei ou um reino, mulher na profecia é igreja, aí os textos, Daniel 7, 17 a 23, Efésios 5, 23 a 32, eu não vou ler todos os textos. A gente tem aqui água como povos, mar, né? Água como povos, Apocalipse 17, verso 15. Um dia é um ano na profecia, Ezequiel 4, 4 e 7. Ventos, guerras, Jeremias 51, 1 a 5. A gente pode ter na descrição ventos no sentido de os pontos, aí não é no sentido profético, mas de descrição do cenário, a gente pode ter, que são os pontos, a gente vai ver nessa profecia, os 4 cantos da terra, os 4 pontos. A gente tem chifre, que é poder, reino, rei ou reino, Apocalipse 17, 12, a respeito de ventos e guerras, Jeremias 51, 1 a 5. Tempos é anos, né? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A gente já analisou, a gente já citou isso como exemplo, mas vamos analisar uma profecia com essa referência. Estrelas, mensageiros, os anjos, Apocalipse 12, 4. Cordeiro, Jesus, João 1, 29. Cauda, um falso profeta. E dragão, aí Isaías 9, 15. E dragão, o diabo, Satanás, Apocalipse 12, verso 9. Aqui nós temos algumas referências, então, só passando para você, isso aqui é importante agora, quando a gente analisar a profecia, que eu vou fazer mais a referência, vou citar a referência, do que ler o texto e explicar o que o texto significa, tá bom? Porque agora a gente vai entrar especificamente. Para a gente analisar a profecia de Daniel, capítulo 7, a gente vai fazer um paralelo, e você vai perceber isso, com o que está no capítulo 2, que é o sonho de Nabucodonosor, onde Daniel faz a interpretação deste sonho. A gente vai ter aqui 4 animais que vão significar aqui os 4 grandes reinos que dominam a terra. E os 4 grandes reinos que dominaram a terra, a gente tem Babilônia, que representava a cabeça de ouro, do ano 605 a 539. A gente tem o peito de prata, que é o Império Medo-Persa, de 539 a 331. A gente viu no capítulo 5 de Daniel a queda do Império da Babilônia e a entrada do Império Medo-Persa. Ciro se torna o libertador, Dario inicialmente é ali o governante. No capítulo 6 a gente já tem o Império Medo-Persa dominando. E esta visão do capítulo 7 que a gente vai ver, na realidade a gente vai voltar um pouquinho na questão da cronologia. Depois do peito de prata, a gente tem o ventre de bronze, que é a Grécia, o grande império, de 331 a 168 a.C. Depois nós temos as pernas de ferro, que representam Roma, de 168 a.C. a 476 d.C. E lá na visão, no sonho, a gente tem os pés de barro e ferro, que representam as 10 tribos bárbaras, a divisão do reino da Europa, a divisão do reino de Roma. Depois, lá na visão do capítulo 2 de Daniel, a gente tem uma pedra que é arrancada sem auxílio de mãos, que é lançada e essa pedra se transforma numa grande montanha. A gente estudou isso e é o reino do Senhor que será instituído para sempre. O que esta profecia nos ensinou? Que todos os reinos passarão, que somente o reino do Senhor permanecerá para sempre. Agora, quando nós vamos para o capítulo 7 de Daniel, nós vamos ter as mesmas referências da profecia, a gente vai ver os 4 grandes reinos, mas nós vamos ter informações a mais para entendermos a profecia. E nessas informações a mais, nós teremos personagens a mais, que vão ajudar a gente a entender e elucidar que nós estamos vivendo
no meio de uma batalha entre o bem e o mal, e que existem forças, lideranças espirituais que usariam poderes políticos e poderes religiosos para oprimir o povo de Deus. Você já vai entender isso. Hoje a gente vai fazer uma parte, mas ao longo da semana e na semana que vem, estudando a lição número 9, a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso, tá bom? Agora vamos lá, o que isso significa? Que o Senhor, vou usar aqui o meu discurso desta temporada, que o Senhor está no comando de todas as coisas, que o Senhor está cuidando da história e o Senhor está cuidando da nossa vida. Então vamos à sequência, vamos começar lendo o capítulo 5, ou melhor, capítulo 7 e o verso 1. No primeiro ano de Beltsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões. Antes seus sonhos, quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Importante aqui, eu ia dizer no capítulo 5, porque quando Beltsazar entra em cena no livro de Daniel, a gente entra no capítulo 5 com Beltsazar vendo o reino da Babilônia sendo destruído. Lembra? Ele era o príncipe regente, o filho de Nabonido, neto de Nabucodonosor, e o reino vai cair em 539. Mas nós estamos agora no primeiro ano do reinado, em 553, quando o rei da Babilônia, era o rei da Babilônia, Beltsazar, Daniel teve um sonho e visões. E imediatamente ele estava no seu leito, escreveu o sonho e relatou. Por quê? Porque ele queria saber exatamente o significado dessas coisas. Então é importante. Antes dos eventos dos capítulos 5 e 6 é que esse sonho está acontecendo. Então isso aqui é importante para a gente entender a cronologia. Fica claro para você? O capítulo 5 é o final do Império da Babilônia. O capítulo 7 está falando do primeiro ano do reinado de Beltsazar. E Beltsazar é aquele do capítulo 5, no final da história. E o capítulo 6 já é o Império Medo-Persa. Então a gente não está numa descrição, numa cronologia correta. A gente está voltando aqui. Vamos lá, agora vamos analisar um pouquinho o contexto desse sonho e o significado também. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. A gente viu aqui a água e ventos retratam uma visão universal. Todos os povos envolvidos na terra, todos os cantos da terra. É uma visão que eles têm do todo, geral. 4 animais grandes, diferentes, uns dos outros, subiam do mar. Como nós já vimos na nossa tabelinha de conversão profética, animais significa rei ou reino. E mar aqui significam as águas, povos. Então ele viu 4 grandes reinos, diferentes um dos outros, subindo dos povos. Ou seja, eram reinos que tinham poder e que manifestavam esse poder. E agora ele vai se referir a estes reinos, a estes poderes. Ele vai detalhar cada um deles para que haja a identificação. Quando a gente estuda, deixa eu antes de seguir aqui, só um pouquinho, deixa eu ler com você o capítulo 7 e o verso 17. Eu até deveria ter colocado na tela esse verso, mas amanhã eu vou ver se eu coloco esse verso aqui, só para ficar como referência para você que gosta de acompanhar o texto, gosta de anotar, lembrando que esses textos estão no nosso guia de estudos, tá? Então você pode pegar o guia e ter aí todos os textos que a gente apresenta aqui. Estes grandes animais, verso 17, que são 4 reis que se levantarão da terra. Lembrando, quando a gente estuda a profecia, o rei representa o seu reino. Quando a gente estudou lá o capítulo 2, a referência a Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro.
ou seja, o seu reino. Então, esses 4 animais são 4 reinos, porque neste período nós temos imperadores, reis, que representam o seu reino. Tá? Então, vamos lá. Na tradição babilônica, essa é uma informação importante. Os animais simbolizavam eventos históricos que vão ocorrer. No caso da tradição, por que o Senhor está usando os animais? Porque isso, de alguma forma, vai ser associativo. E, na visão bíblica, estes eventos históricos são representados por poderes que dominavam a terra. Então, o Senhor tem um objetivo aqui para a gente. Então, vamos lá, analisando os primeiros 2 reinos. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés. Como homem, e lhe foi dado mente de homem. Quando a gente lê, parece incompreensível, mas quando a gente detalha a história, a gente começa. Só de forma ilustrativa, um leão com asas de águia. E a referência, foram arrancadas essas asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés. Se levantou. E foi dado para ele, pés como de homem, foi dado mente de homem. Então, a gente precisa entender algumas informações históricas que são importantes e fáceis. A arte da Babilônia pinta leões alados, leões que voam. O arrancar das asas nos leva ao capítulo 4, não sei se você lembra, quando Nabucodonosor é representado por uma árvore que é cortada, levantado da terra, e a mente de homem refere-se ao mover de Deus em restaurar Nabucodonosor após a sua insanidade mental. Olhar para a Babilônia, olhar para a cultura da Babilônia, e a gente tem, por exemplo, os portais de Isher no museu em Berlim, e a gente tem ali a imagem de leões pintados retratando a cultura da Babilônia. Se preservam esses portais. Então, fica muito claro para você que Daniel está falando ou está recebendo a imagem do reino da Babilônia. E esse reino teria asas como de águia, ou seja, o poder de alcance desse reino, que foi o poder que Nabucodonosor alcançou. Só que essas asas foram arrancadas, ou seja, o seu reino foi destruído, mas a gente pode ter uma referência específica a Nabucodonosor, que foi humilhado, mas se ergueu, como diz o texto de Daniel capítulo 7, verso 4, se ergueu um rei pagão que reconhece ao Deus verdadeiro, que teve, dentro da sua irracionalidade, teve o seu processo de mudança de vida, de conversão, reconhecendo a Deus. Então, estamos falando do primeiro reino, o reino da Babilônia. Sequência, capítulo 7, verso 5. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Se nós compararmos a Daniel capítulo 2, nós vemos que o próximo reino seria o Império Medo-Persa. E a postura que a gente tem, esse levantou sobre um dos lados, significa a posição agressiva e a dualidade de poder, os medos e persas, que se unem para destruir a Babilônia. Além disso, as 3 costelas na boca, entre os dentes,
as três principais conquistas do reino Medo-Persa: Lídia, Egito e a Babilônia. Então, claramente, a gente tem uma descrição. Agora, por que o Senhor está fazendo isso de forma objetiva? Porque Ele está ampliando, porque Ele vai usar, o Senhor vai usar uma figura na sequência para ampliar a visão a respeito do que aconteceria na história. Porque você pode perguntar, mas por que o Senhor já não se referiu a esse reino? Porque Ele vai usar a figura de um animal, que vai ser um animal terrível e espantoso, com chifres, e desse chifre vai surgir um chifre pequeno, e vai ter uma prática política e espiritual para destruir aquele que é fiel. Então o Senhor está apresentando para Daniel de forma didática o seu objetivo. Assim como o Senhor apresenta para a gente o objetivo da profecia é para que ela chegasse até nós e nós tivéssemos a certeza, tivéssemos a clareza de que o Senhor não faria nada sem antes revelar aos profetas. E hoje eu quero perguntar para você, ainda que sejam detalhes, ainda que seja desafiador a compreensão, às vezes a gente tem que ouvir de novo, e ouvir de novo, e ouvir de novo. Mas a pergunta é, você deseja entender a profecia bíblica? É tão forte isso que Daniel ficou assim, uau, não estou entendendo o que está acontecendo. Principalmente quando vai se referir especificamente a este animal terrível, espantoso. Aquilo deixou ele atônito. O que vai acontecer? O ancião de dias que se assenta no seu trono. Mas Daniel abriu o seu coração para compartilhar a profecia bíblica. Por isso que no primeiro texto, primeiro verso diz, ele escreveu cada detalhe. Sabe para quê? Para que eu e você tivéssemos compreensão. Você deseja compreender? Eu quero orar por você nesse momento, quero orar por mim, para que a gente compreenda a profecia. E não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Transformação de compreensão do texto bíblico. Você quer compreender? Você quer saber o significado do que está por trás da profecia bíblica e o que ela tem a ver com a nossa vida hoje? Vamos orar por isso. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque um dia o Senhor revelou a Daniel, Daniel escreveu e nós podemos estudar e entender. Pai, que a gente entenda, viva e confie em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria muito grande estar com você nesses momentos. Olha, amanhã nós vamos continuar explicando cada detalhe desta profecia. E você vai se surpreender, porque ela tem muito a ver com a nossa vida hoje. Um abraço, a gente se encontra amanhã.